Boa noite, amados alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo tranquilo, tudo certo, conseguindo aí acompanhar as nossas aulas e agradecer a Deus por estarmos aqui mais, em mais um momento e que estas nossas aulas sejam, assim, proveitosas para vocês, que possam dar, assim, uma contribuição significativa no aprendizado de todos, tá? E desejo, assim, eh, bons estudos para vocês, tá? Que vocês aproveitem, que procurem dedicar, se organizar o tempinho de vocês, tá? Porque é importante estudar agora, compreender um pouco os conteúdos aqui apresentados, para quando vocês entrarem no ensino médio, já ter um pouco mais de conhecimento sobre, principalmente, esses conteúdos de ciências, que às vezes, assim, são conteúdos diferentes, eh, de textos mais difíceis, complexos, mas nada tão difícil quando se tem dedicação, ok? Estarei dando continuidade hoje, com transformações químicas, na página 62, onde que será abordado também a preservação, de bens culturais, tá? E estou dando continuidade hoje à aula 37, tá? Hoje, dia 2/9, já estamos no mês de setembro, turminha, já estamos, assim, adentrando, né, já caminhando para o final do ano. E quando menos percebermos, já chegou, tá? Então, hoje, introduzindo sobre o conteúdo de ligações químicas, o objetivo aqui desta unidade é reconhecer a presença de transformações químicas, certo? No cotidiano e no contexto artístico. Identificar evidências químicas também, elaborar explicações para evidências de transformações químicas, compreender conceitos de reação química, reagente e produto, ok? Representar transformações químicas, na forma de modelos atômicos, olha só que interessante, e moleculares, e na forma de equações químicas, turminha. E também tem o objetivo de identificar diferentes leis ponderais adequadamente, ok? Também correlacionar quantitativamente reagentes e produtos de uma transformação química, perceber a energia envolvida nas reações químicas, olha quanta informação, analisar a conservação da matéria por meio de atividade experimental e caráter investigativo, ok? Reconhecer a importância da preservação e da restauração de bens culturais, olha que interessante. Debater e posicionar-se de forma ética frente a questões científicas que impactam a sociedade. Olha quanta informação importante. Reconhecer os impactos positivos e negativos do desenvolvimento científico e tecnológico para a sociedade, compreender a aplicação das transformações químicas no contexto industrial, ok? E refletir sobre atividades humanas que transformam o meio ambiente e a biodiversidade marinha, ok? O material digital está aqui, está todo explicando direitinho o plano de desenvolvimento do material, em suas sugestões e de práticas para didático, pedagógico, né? Então, aqui, veja só, quando a gente fala em transformações químicas, o que que vem na nossa mente, né? Porque transformação, a gente já sabe a palavra de transformar, mudar, diferenciar, criar, né? Ou você pegar aqui algo que já existe
e transformar, e espera-se que seja em algo para melhor. Agora, quando fala em transformações químicas aqui na unidade 3, é preciso ter bem cuidado para a gente entender realmente que transformação é essa e onde que aqui está sendo aplicada, turminha. As pinturas, por exemplo, têm uma preservação de bens culturais, onde que às vezes muitos tratam até como uma relíquia, tá? Como, assim, por exemplo, quadros antigos, obras antigas, são relíquias, né? Então, tem que ter uma preservação. Às vezes, até se o município tomba algum patrimônio, para quê? Porque para aquela valorização da antiguidade fique conservada, que não tenha tanta transformação para não perder a origem, tá? Daquela arte, daquele quadro, certo? Então, as pinturas são exemplos comuns de expressão visual da humanidade sobre si mesma e sobre o mundo e a realidade em que vive. Muitas vezes, essas obras, preste bem atenção aqui para vocês entenderem melhor, retratam situações e ideias importantes, sabiam? Para determinada época da história, e, por isso, são consideradas bens culturais e devem ser preservados, certo? Entretanto, estas obras de arte estão sujeitas a diversas transformações ao longo do tempo, as quais comprometem sua beleza e seus significados. Portanto, preservar estas obras garante que também sejam preservados os registros da história da humanidade. Foi o que acabei de dizer para vocês, né? Uma das formas de preservar é restaurar obras que estão danificadas, entender as causas do dano, as características dos materiais utilizados na produção das obras e como eles interagem. É importante para que o restauro seja bem-sucedido e que não seja tirada a forma original daquela arte ou daquela obra, ok? Vamos aqui ver, só para vocês verem este quadro aqui. O que vocês acham? O que foi feito com esse quadro aqui? Ou que deve ser feita uma restauração, tá? Aqui diz assim, pintura a óleo de 22 centímetros por 30, não é tão grande, né? 22 por 30, a gente lembra de uma régua, vê na parede assim, a gente pensa que essa obra é grande, mas não é tanto, né, turma? Uma régua de 30 centímetros não é muito grande. É rasgada e com tinta descascando. Olha aqui para vocês verem, está rasgada aqui, ó. Aqui, ó, olha, está rasgada e a tinta dela está descascando. Então, o que acontece? É enviada ao restaurador americano, Julian, pertence a uma coleção particular e seu autor é desconhecido. Imagina que deve ser uma obra, né, bem valorizada, uma obra cara, porque para mandar assim para um restaurador tem que ser algo que vale a pena mesmo. Então, aqui assim, por que estudar esta unidade? O ciclo de vida de uma planta, o envelhecimento do nosso corpo e o resgate de objetos após seu uso são exemplos cotidianos de que tudo no mundo está em constante transformação. É importante identificar e compreender a estrutura da matéria e quais são as transformações pelas quais ela pode passar. Aqui tem aqui a habilidade do BNCC em foco nesta unidade. Aqui diz assim, comparar quantidades de reagentes, produtos envolvidos em transformações químicas. Está estabelecendo a proporção entre suas massas. Olha aqui a obra aqui mostrando, vamos ver se é a mesma. Dá um cliquinho, é a mesma obra que está sendo mostrada aqui, mais ou menos, né? Então, aqui é a restauração final dela, né? O resultado final da restauração feita. Repare como a cor, o traço e a textura são preservados, né? A gente lembra que aquele
aquela trincadurinha que tinha aqui, ó, rasgando, foi restaurada, né? Nem parece o mesmo quadro, na verdade, nem parece a mesma obra. Aqui nas orientações didáticas, diz assim, que inicia a unidade apresentando, né, o vídeo de conservação e restauração, indicado na sugestão de recurso complementar. Se não houver possibilidade de exibição do vídeo, opte por apresentar textos sobre o tema, tá? Sobre restauração. É muito, muito interessante mesmo, turma. Peço que responda as questões na sessão, começando a unidade, questione sobre o papel, sobre o que ele usa, será para restaurar, né? Quais são os materiais, certo? Que são utilizados. E é interessante, né? Porque quando restaura, permanece as mesmas, a imagem, a obra fica o mesmo modelo, o mesmo desenho, tá? É o que tem que ser vida? Tem que ser dado vida na cor, retomar a cor original, o brilho do quadro, tudo isso é importante, porque com o passar do tempo, a pintura vai ressecando, vai perdendo a cor original, então por isso que tem que ser, chega no momento, tem que ser restaurada, porque se deixar, a tendência é só danificar mais, ok? Aqui, nesta página 64, tem sobre substâncias e misturas. São materiais, né, que podem ser formados por uma única substância ou por misturas de substâncias. Só não pode ser água e óleo, porque água e óleo não misturam. Já lembram desse experimento, tá? Eu vou pedir a vocês que na próxima aula vocês deixem o experimento aí, vamos pegar um pouco da água e o óleo, deixe separado, certo? Em reservatório pequeno, 2 vasilhinhas, um pouco do óleo e um pouco da água, tá? Para a gente ver essa experiência aí sobre, aqui já introduzindo misturas, substâncias e mistura, ok? Então, eu vou estar deixando disponível a nuvem para vocês, da atividade da página 61, com as questões do primeiro ao último, ao quinto, tá? Primeira a quinta questão, e vou pedir que vocês reservem aí um pouco de óleo com água, tá? E aí, na aula, a gente vai fazer essa experiência aí para ver se essas substâncias se misturam, tá? Vou pedir que vocês façam a leitura, também o estudo da página 62, tá? Aqui, ó, página 62 e 63, certo? Basta vocês fazerem esta leitura, que na próxima aula eu estarei entrando com uma pequena atividade. A aula de hoje, tá bom, turminha? Presta bem atenção na nossa aula. A aula 38, ok? Com o tema preservação de bens, está na página 62 e 63, tá? O conteúdo de hoje. Peço que vocês façam a releitura, façam o estudo dessas páginas, tá? Coloquem na devolutiva a nossa página 61, atividade 61, e na próxima aula eu estarei entrando com uma pequena atividade, estarei passando para vocês. Então, desde já, uma ótima noite para todos, boas aulas, que Deus abençoe, caprichem, estudem bastante, o quanto puderem, tá? Esforcem, porque vocês irão cada vez mais terem um bom desempenho, tá bom? Um grande abraço, turminha, fica com Deus e uma ótima noite para todos. Beijos. Tchau, tchau. Até mais, amados.